Senhor Presidente da Assembleia Nacional, senhores deputados, excelentíssimos membros do Governo, senhor Presidente do Conselho de Curadores da FESA, excelentíssimos senhores membros do Conselho de Curadores e da Assembleia Geral da FESA, excelentíssimos senhores conferencistas e moderadores, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. Quis em boa hora a FESA, fundação que me honrou ao escolher-me para seu patrono, organizar uma jornada técnica e científica com o propósito declarado de alargar e aprofundar o debate sobre os problemas mais candentes da sociedade angolana e de buscar o aperfeiçoamento contínuo das instituições vocacionadas para os resolver. Ao fazê-lo, a FESA abriu um importante espaço de diálogo e de concertação de ideias que nos permitiu, durante vários dias, confrontar as nossas próprias reflexões e realizações com as experiências e os valores positivos que nos foram transmitidos por eminentes especialistas das mais diversas áreas do saber. Uma simples leitura dos temas abordados nesta primeira jornada técnica e científica dá imediatamente ideia da dimensão da abrangência das análises que foram aqui desenvolvidas e da sua pertinência para se encarar de forma científica e articulada a superação de alguns dos efeitos da grave crise social, material e espiritual em que Angola se encontra. Das questões ligadas à saúde, ao saneamento básico e à defesa do meio ambiente, passando por questões de natureza económica, jurídico-legal e cultural, até à formação e integração e reinserção das populações vítimas da guerra no processo de desenvolvimento, tudo foi abordado numa perspectiva de se servir cada vez melhor à comunidade e cada um dos seus membros. Está assim a FESA, no espírito dos seus estatutos e à margem de qualquer retórica ou simples declaração de intenções, a contribuir de forma prática para valorizar a cooperação intelectual, a coexistência e a tolerância entre personalidades de diferentes origens e formação, todas unidas no propósito comum de lutarem pelo bem-estar do homem. Como já ontem o afirmei, a FESA veio preencher um vazio na nossa sociedade, pois passou a existir, a partir da sua criação, um órgão capaz de catalisar e congregar as energias e vontades, tantas vezes dispersas, que estão interessadas na realização de ações e objetivos de utilidade pública e interesse social. Creio que já se tornou claro para toda a gente, mesmo para os mais céticos e para os que desconfiam naturalmente de qualquer ação que não vise a satisfação de interesses pessoais ou de grupo, que a FESA não se pretende substituir a nenhum poder constituído, nem arvorar-se em executora de ações que competeriam em primeira instância ao Estado.
é precisamente a consciência da magnitude dos problemas que os poderes públicos têm de enfrentar, não apenas os herdados da exploração colonial, mas também aqueles que foram agravados pela inexperiência governativa e pelas guerras de longa duração que tivemos de suportar, que leva a FESA a querer apoiá-los de forma desinteressada no quadro de outras ações já desenvolvidas pela sociedade civil. Deste modo, é a própria necessidade que cria a consciência de agir e fazer, pois nenhuma pessoa bem formada pode ficar indiferente à miséria e à indigência que nos rodeia, à presença de crianças e mutilados pelas ruas, à marginalidade e criminalidade crescente, à degradação do meio ambiente, à quebra de valores morais, etc., etc. Neste contexto, justo é reconhecer que muitas das iniciativas mais coerentes e generosas no sentido de lutar contra os males da nossa sociedade têm partido precisamente de associações, organizações não governamentais e de outras formas de intervenção da sociedade civil, entre as quais se vêm inscrever também as fundações como a FESA. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, no Estado democrático plural que estamos a edificar, a sociedade civil transfere em eleições periódicas o seu poder à classe política, a um partido maioritário, conferindo-lhe o direito de governar por um período pré-estabelecido. Mas é ilusório pensar-se que na atual etapa da história ela se pode demitir de intervir a outro nível em apoio do próprio governo que elege. O fenómeno da globalização também tornou global e dominante o modo de produção capitalista. Nos países em que não existe ainda uma burguesia nacional, como é o caso de Angola, o Estado tem um importante papel a desempenhar no período de transição. Mas a tributação nunca poderá ser uma fonte suficiente de receita para que execute a sua função social. Sobretudo porque este terá interesse em incentivar o investimento privado com isenções fiscais e alfandegárias. Assim, para aumentar as suas receitas e cumprir melhor a sua função social, o Estado deve obter participações em empreendimentos económicos, por um lado, e contar, por outro, com todas as boas vontades que se mobilizem no seio da sociedade civil. Uma vez terminada a transição e formada a burguesia nacional, e também na fase de consolidação do modo de produção capitalista, pôr-se-á a questão do modelo a seguir, porque será em função dele que se equacionará a questão do emprego, da segurança social e da justiça social. Por outras palavras, e situando-nos na discussão do mundo contemporâneo, a questão é optar-se pelo monetarismo com pleno emprego e previdência social, ou simplesmente pelo monetarismo como expressão de um liberalismo económico absoluto. O terceiro setor, aquele em que se inscreve uma fundação como a FESA, é suscetível de trazer soluções que podem contribuir para atenuar os conflitos sociais derivados de qualquer dos modelos.
quanto maior for a sua intervenção no próximo milénio, mais estáveis serão as sociedades humanas. Aproveito esta tribuna para, uma vez mais, lhes expressar o nosso reconhecimento por esse decisivo contributo. Infelizmente, esses esforços nem sempre têm obtido a necessária contrapartida da parte oponente, a UNITA, cuja direção continua a adiar, sem qualquer fundamentação plausível, a materialização de algumas das tarefas militares e políticas que lhe cabem por força dos acordos por si livremente assinados em 1991 em Bicesse, Portugal, e em 1994 em Lusaka, Zâmbia. Estão, neste caso, os constantes entraves à extensão da administração do Estado a todo o território nacional, à manutenção de efetivos militares e de armamento à margem do controle das Nações Unidas, à continuação da propaganda hostil e, em geral, o impedimento à livre circulação de pessoas e bens e à atividade produtiva. Consciente de que a paz é o mais importante fator para a estabilidade e o desenvolvimento do país, o governo angolano sempre manteve e mantém ainda hoje aberta a porta do diálogo e continuará a fazer tudo que esteja ao seu alcance, sem trair os princípios fundamentais, para criar um clima de confiança necessário à superação dos conflitos do passado e das divergências atuais. É por esta razão que a presença aqui, hoje, de Vossas Excelências, ganha um significado ainda mais relevante, pois ela constitui uma forma notável de solidariedade a favor da paz e de incentivo ao debate intelectual e ao respeito pela diferença. A diversidade de opiniões e a troca de experiências havidas nesta primeira jornada técnica científica da FESA enriqueceram a visão dos problemas com que nos confrontamos e reforçaram os laços de amizade e de cooperação entre individualidades de vários quadrantes e instituições naquilo que constitui, seguramente, o prenúncio de muitas outras ações comuns em prol da paz, da liberdade e do desenvolvimento. Exorto os intelectuais e estudiosos angolanos a participarem de forma cada vez mais ativa nos esforços pela criação de uma sociedade cada vez mais livre, justa e fraterna, e espero que a FESA prossiga com iniciativas deste género, tanto na capital como noutras cidades do país. A terminar, expresso o meu especial agradecimento aos nossos convidados que vieram de propósito do Brasil para este encontro e que se dignaram partilhar conosco a sua já grande experiência em todos os domínios versados nesta primeira jornada técnica científica. O nosso muito obrigado a todos os participantes. Meu agradecimento também à Universidade do Paraná pela distinção que aqui me foi entregue. Com estas palavras, declaro encerrada a primeira jornada técnica científica da FESA. Muito obrigado.